Espírita Francisco Pinto. Vamos retomar o nosso estudo do ES de hoje. E antes de qualquer coisa, vamos começar com a nossa prece. Pedir a você que feche seus olhos, procure uma posição confortável na cadeira. Vamos deixar que neste momento o Mestre Jesus nos envolva num abraço bem amoroso, sentindo as vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, ao mesmo tempo em que nos aproximamos dos nossos benfeitores espirituais, do nosso anjo da guarda, que nos auxilia neste momento, afastando dos nossos pensamentos as preocupações, e apesar de não estarmos fisicamente no centro espírita, nos preparam, nos envolvem e nos assistem, como se lá estivéssemos. Que nos próximos minutos, Senhor Jesus, possamos contar com essa assistência indispensável e juntos, mais uma vez, sigamos no nosso aprendizado, respeitando sempre, Senhor, a Tua orientação de amorosidade e de fraternidade. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Cá estamos, depois do nosso último encontro, há 2 semanas mais ou menos, nós tratamos do capítulo que diz respeito às esferas espirituais da Terra e os mundos transitórios. Hoje, nós vamos trabalhar o roteiro 7, também presente no módulo 1 do programa complementar, Ocupações e Missões dos Espíritos. De certa forma, é um conhecimento próximo do que a gente tem nos estudos que nós fazemos na Casa Espírita. O grupo também já trabalha o Livro dos Espíritos em uma reunião à parte. Porém, hoje a gente vai dar ênfase a algumas situações específicas e para aqueles que ainda não participam desse estudo, poderão, a partir do ESG, então, e com os exemplos que a gente vai trazer hoje, esclarecer pontos a respeito dessas ocupações e das chamadas missões dos espíritos. Lembrando que nós estamos trabalhando a vida no mundo espiritual. Então, basicamente, embora a gente fale sobre o espírito na condição de encarnado, a gente vai sempre estar se referindo à dinâmica da vida no mundo espiritual, ok? Vamos por partes. Só que antes, nós deixamos uma atividade reflexiva que normalmente, na dinâmica presencial, a gente trabalharia inicialmente, antes do estudo das esferas espirituais e dos mundos transitórios. No entanto, diante da nossa dinâmica, a gente antecipou a visualização dessa lenda do peixinho vermelho, que está contida lá no prefácio do livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e que é uma lenda muito conhecida no meio espírita. Por qual razão a gente trabalhou com essa lenda? Primeiramente, porque o nosso módulo trabalha com essa percepção a respeito das esferas espirituais. Nós solicitamos, por meio do WhatsApp, que os amigos que fazem parte desse grupo sinalizassem as suas impressões sobre a mensagem e também após assistirem a essa aula do ESD, de 2 semanas atrás. Então, infelizmente, a gente não contou com todas as reflexões de todos os participantes do grupo. Embora a gente tenha ameaçado aí que alguns seguiriam para mundos primitivos, como não nos cabe essa atribuição de designar espíritos para uma outra faixa vibratória, um outro mundo, fica então só o nosso lamento por não ter contado com todas as impressões. Tivemos uma participação expressiva, no entanto, nem todos participaram. Fica aí a sugestão para que vocês participem na próxima. Nós não estamos tendo, no momento, outra forma de avaliação da assimilação dos conteúdos. Então, a gente espera que você que participa do grupo deixe a sua contribuição no nosso grupo do WhatsApp até o momento em que a gente possa estar junto novamente nos encontros presenciais. Então, o que é que diz respeito à lenda do peixinho vermelho
com a dinâmica das esferas espirituais da Terra e dos mundos transitórios. Observem que no início da história, o peixinho vermelho se encontra num local onde existem outros tantos peixes que estão embrenhados, né, na sua preguiça, na guludice, onde eles contam com toda a satisfação das suas necessidades de existência, mas, no entanto, rejeitam o peixinho vermelho, primeiro porque ele não é como os outros, e optam preferencialmente que, não dando atenção, não dando atribuições e não dando alimento para ele, que ele, como diferente, não vingue, né, não continue vivo. Só que esse peixe, ele passa a despertar nele próprio o interesse por conhecer o mundo para além, né, daquele córrego onde eles vivem. E a partir daí, então, a gente vai conhecer a saga do peixinho vermelho. Desde o momento em que ele decide ultrapassar os limites daquele córrego, seguir adiante, conhecer outros pontos, retornar para o alcance dos seus companheiros que antes não quiseram que ele estivesse entre eles, e logo depois, então, dar seguimento à sua vida para além dos limites daquele córrego. Qual o sentido da história para a percepção das esferas? Basicamente, vocês todos trouxeram, né, aqueles que trouxeram as suas impressões no grupo, trouxeram a reflexão principal. Trata-se ali de uma ilustração das diversas faixas evolutivas, vamos colocar assim, mas que poderiam ser também as esferas espirituais da Terra. Desde as esferas mais atrasadas, né, das trevas, digamos assim, até as esferas mais adiantadas. Adiantadas, lembrando sempre, de acordo com o nível evolutivo do peixinho vermelho. Então, no momento em que ele desperta para a possibilidade de sair daquele córrego, ele inicia a sua trajetória evolutiva, né? Percebendo-se diferente, percebendo-se rejeitado, percebendo-se com o interesse de conhecer para além, de questionar, de buscar, ele passa a estudar, se aprimorar para então seguir na sua trajetória rumo a uma condição melhor. Então, numa leitura muito simples e muito singela, ele é a representação do espírito que está travando o seu processo evolutivo. Desde o momento em que ele fica durante um bom tempo na inércia, e por inércia que eu vou dizer tão somente a acomodação, não é a inércia no sentido de não estar crescendo, não. Tem tudo a seu alcance. A comida, a bebida, está tudo muito próximo, tudo muito fácil, então não há razão para se movimentar para além. Mas é preciso que algo ocorra, e no caso do peixinho, foi justamente a rejeição dos seus companheiros. A partir daí, ele inicia uma saga muito particular, que é de buscar para ele um local apropriado para os seus desejos e para os seus interesses. Se aquele grupo já não mais observa o mundo para além dos limites daquele córrego, ele enxerga. Então, ele vai em busca de peixes ou de vidas que se sintonizem com essa sua condição. E é a partir daí que ele inicia o seu processo de transformação e perpassa, então, por todos aqueles campos até chegar numa condição mais adiantada. Eu não vou lembrar todos os detalhes aqui da história, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Mas, em resumo, ele vai transitando de acordo com as suas possibilidades até uma condição melhor. Só que observe que para ele, né, e aí fica o adendo aqui, muitos de vocês detiveram a atenção nesse processo, né, mas poucos sinalizaram um fato que é relevante demais, que é o retorno dele para o ponto inicial, na esperança de sinalizar aos seus companheiros que existia um mundo para além dos limites do córrego. Lembram disso? Ele volta. E por qual razão ele volta? Porque ele é muito bonzinho. Eu vou lembrar de Elaide, que diz assim, ele é muito espiritual, né? Muito adiantado espiritualmente. Não é por isso. Ele já não era tão adiantado no início, não. Mas no momento que ele se esclarece e que ele observa que existem outras possibilidades de existir em condições melhores, ele entende que não só para ele seria interessante, mas como para todos. Olha a dimensão de fraternidade e de solidariedade presente na história. Então ele retorna porque ele quer sinalizar àqueles amigos dele que existem possibilidades para além, melhores do que aqueles se encontram. Só que com muitos de nós, ele vai encontrar com a resistência daqueles que não querem mudar. E está tudo bem também. O que é que o peixinho vermelho aprende com o decorrer da história? Que não vai adiantar ele buscar socorrer a todos
se aqueles a quem ele está buscando auxiliar não querem o auxílio. Ele sente, ele se compadece, mas, no entanto, ele volta para onde ele é bem-vindo, onde ele se sintoniza, onde ele se afina, certo? Então, no resumo da história, a gente vai ter aí a exemplificação das diversas faixas vibratórias de sintonia, de afinidade que o peixinho vermelho vai buscando ao longo do caminho. Não percam de vista essa história. Nos próximos roteiros, a gente vai trabalhar novamente com essa teoria desses encontros. Então, vai ser muito relevante que você tenha o peixinho em mente e toda a sua saga até alcançar aquele estágio de maior esclarecimento que ele alcança na história. Tá certo? Então, vamos voltar para o roteiro de hoje. Pronto. Passado o peixinho vermelho, a gente vai seguir, então, para o nosso estudo do dia atual. No roteiro 7, a gente tem uma responsabilidade que é de explicar em que consistem as missões e ocupações dos espíritos. E, segundo, ilustrar com exemplos as missões espirituais destinadas a povos e a indivíduos. Certo? Vamos partir da premissa que vamos trabalhar com esses dois recursos. A bibliografia já está disponibilizada no grupo, através do WhatsApp. Eu disponibilizei para vocês em PDF o roteiro que a gente vai trabalhar hoje. E temos basicamente as referências do livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, questão 159, problemas que a doutrina espírita pode resolver. E o livro dos Espíritos, questões 563, 564 a 569. Como sempre, a gente vai ter outros pontos aqui de referência a outras obras. Mas, no entanto, para que a gente fixe o conteúdo do roteiro de hoje, nós vamos trabalhar com esses dois. E eu peço a vocês que deem uma lida no Livro dos Espíritos, nas questões que foram aqui assinaladas, porque elas dizem respeito exatamente às missões e ocupações dos espíritos, certo? Vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar os conceitos atuais? Primeiro, é a gente ter em mente o que significa a ocupação e, a partir daí, estabelecer, então, a ideia do que seja a ocupação na dinâmica da vida espiritual. Certo? Vocês, assim como eu, sabemos exemplificar com muita tranquilidade o que significa a ocupação. Certo? De que forma eu posso estabelecer uma ocupação? Na medida em que eu dedico a minha atenção, o meu foco, o meu empenho para realizar uma tarefa, algo que detenha a minha atenção e me tire da observação de outras questões que me envolvem, onde eu esteja inserido, a isso eu me ocupo. Então, se eu estou atento a essa necessidade, eu não tenho como estabelecer novas ocupações enquanto eu não resolver essa, em regra. A gente sabe também que existem pessoas que iniciam diversos trabalhos, diversas ocupações e não concluem suas tarefas. Mas do ponto de vista que a gente vai trabalhar hoje aqui, a ocupação diz respeito ao sentido para o qual o espírito vai voltar a sua atenção e os seus esforços na realização de uma tarefa. Essa ideia de ocupação também está associada à própria lei de trabalho, que nós já trabalhamos no tomo 2 deste programa do ESD, quando estudamos as leis morais. Na lei do trabalho, a gente entendeu que os espíritos consideram como sendo trabalho toda a ocupação útil. Lembram disso? Ocupação. Olha aí de novo a palavra presente na resposta que os espíritos trazem a Kardec. Toda a ocupação útil é trabalho. Então, do ponto de vista da dinâmica da vida espiritual, a ocupação dos espíritos se destina ao desenvolvimento, aos esforços, ao empenho que eles dedicam a uma tarefa na dinâmica da vida como um todo. Encarnado, nós temos exemplo de ocupações. Existem pessoas que se ocupam para o atendimento das atenções das suas famílias, alimentá-los, dar vestimenta, dar moradia. Nós nos ocupamos nos nossos trabalhos. Eu desenvolvo a minha advocacia, Isinete vai desenvolver a licenciatura, o magistério, de uma maneira geral. Cada um de nós aqui temos as nossas ocupações e elas tomam de nós tempo, atenção, esforços, pensamento,
esclarecimento, não é? E dedicação. Sem fazer isso, eu, na minha vida, não tenho como atender às minhas necessidades materiais, ao meu alimento, à minha moradia, não é? Assim como existem as pessoas também que em casa realizam ocupações para atender aos interesses de outros, que caso ela não realize, outros sofrerão prejuízo daquela ocupação. E essas ocupações possuem o condão de serem úteis. Elas não se realizam para a destruição ou para o prejuízo do outro, nem para o nosso prejuízo. Elas se realizam para a utilidade nossa e das pessoas que vão se servir dos nossos serviços. No mundo espiritual, toda ocupação do espírito está basicamente associada ao seu progresso individual e ao atendimento das determinações divinas, quais sejam. Se ele é um espírito mais adiantado, ele vai se dedicar a trabalhos de acordo com esse nível de evolução. Né? Mais evoluído, ocupações maiores. Menos evoluído, ocupações menores. E espíritos altamente ignorantes, no seu juízo, não se ocupam. Mas a gente vai ver aqui que até nesses casos também eles podem vir a se ocupar. Então, na dinâmica da vida espiritual, a ocupação diz respeito, sobretudo, ao atendimento da vontade de Deus, que basicamente se concretiza na evolução do princípio inteligente, do princípio espiritual de nós, espíritos. Ok? A ocupação na dinâmica da vida espiritual e o trabalho humano são sinônimos sob essa ótica? O que é que vocês acham? Dá para comparar o trabalho que a gente realiza aqui na vida material com o trabalho espiritual, no sentido da essência do espírito, o que é que ele realiza, mesmo do que é que ele se ocupa, o que é que ele desenvolve, o que é que ele trabalha? Porque tem dias que a gente acorda não querendo fazer nada relacionado às nossas atividades profissionais. Quem nunca? Aquela preguiça, o friozinho aí de Ambupe, nesses dias, né? Que nos impõe a acordar de manhã cedo para fazer o café, para poder sair, para trabalhar, para fazer e acontecer. Nem sempre a gente encontra essa disposição. Então, em muitos momentos, principalmente quando a gente não desenvolve tarefas relacionadas ao nosso prazer, à nossa satisfação pessoal, à nossa realização, nós vamos encontrar resistências, nós vamos impor resistências a essas atividades. E quando não conseguimos, nos vemos obrigados a realizá-las, e nessa condição, essas atividades não serão prazerosas, né? Serão objeto de pena. Quem nunca disse que está indo para o tronco no dia que está indo para o trabalho? Ou disse, né, ou diz que se conhecesse a pessoa que criou a palavra trabalho, ia atrás dela para poder agilizar o desencarne dela. Então, a gente não pode pensar que esse conceito de ocupação ou de trabalho humano seja equivalente ao de ocupação na dinâmica da vida espiritual, por uma razão muito simples. Aqui nos falta a consciência ampla das nossas obrigações reais, dos nossos deveres. Lá não. Essa consciência, embora não se expanda plenamente, ela vai se expandindo à medida que esse espírito vai adquirindo o entendimento de onde ele se encontra e do que ele deve fazer. Então, basicamente, o que ele faz, do que ele se ocupa, lhe dá prazer, porque ele sabe que está realizando para o seu próprio progresso. Os espíritos que resistem a essas ocupações, eles penam, mas por quê? Porque ainda estão associando sempre o desenvolver de tarefas com a dinâmica da vida material. Então, a gente vai encontrar espíritos que vão querer trabalhar em troca de dinheiro, em troca de uma contraprestação. Quando, em verdade, o sentido mais profundo dessa ocupação diz respeito ao seu próprio progresso. Ele ainda não entendeu que servir a Deus, que realizar a vontade do Pai, que se esclarecer, que servir ao próximo, são movimentos necessários para ele ser feliz. Então, por isso, ele sofre quando se vê
nessa condição ou rejeita essas possibilidades. Para o espírito, não é? Que está despertando essa consciência, que já entende que precisa realizar, ele só encontra gratidão. Ele só agradece ao Pai por ser objeto desse trabalho, por ser instrumento, por poder servi-lo de alguma maneira, mesmo consciente das suas imperfeições. Algo mais ou menos parecido com o que a gente desempenha na casa espírita. Não é? Se nós estamos aqui na casa espírita, imbuídos de um propósito elevado, sabendo quem nós somos e conscientes das nossas imperfeições, toda a oportunidade de atender à necessidade do próximo, por exemplo, para a gente é uma oportunidade de crescimento e, portanto, nós somos gratos a Deus. Quando nós não somos, precisamos rever, então, qual é o móvel das nossas ações nessas atividades. Mas, via de regra, quando a gente entende que tudo isso é para o nosso progresso, a gente agradece. Pode até chorar, mas serve. Ok? E o que vem a ser, então, a missão, Diego? Já que você falou tanto de ocupação, o que vem a ser missão? Aí, com certeza, você deve estar pensando, a missão é a minha ocupação nessa encarnação para progredir. Ou é a missão que eu ainda não descobri que eu devo realizar. Que espírita adora essa palavra. Qual a sua missão? E aí ele se estremece todo e entra em desespero, porque ele ainda não sabe qual é a missão para a qual ele foi destinado. Que quando a gente vê a palavra missão, e ainda mais escrito assim, com M maiúsculo, o que é que me vem à cabeça? Um grande trabalho, uma grande ocupação. De preferência que eu salve a humanidade. Se não for assim, não é missão. Não é verdade? Então a gente acaba se pegando nesses conceitos e construindo na nossa cabeça que todos nós somos destinatários de uma missão grandiosa. Realmente temos uma missão grandiosa, que é de progredir, aproveitar a encarnação. Mas a missão que nós estamos falando aqui diz respeito às escalas mais adiantadas do progresso moral e do progresso intelectual. Então, amigos, é mais ou menos como a gente vê lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Missão do homem inteligente na Terra. Lembram? Vamos dar uma olhada lá no Evangelho depois, para poder entender de que missão nós estamos falando. Aqui só um conceito que está aí no roteiro de vocês. São incessantes as ocupações dos espíritos, ou seja, desencarnou, amigo, em uma condição melhorzinha de esclarecimento, não há tempo para parar, para chorar, para, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Não. Vai haver sempre ocupações às quais você pode se ocupar, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Nós aqui, trabalhando ou não, estamos pensando o tempo todo, mas temos o empecilho, o obstáculo, a resistência do corpo material para desencadear as atividades que nos chegam no nosso pensamento. No mundo espiritual, não. O pensamento é o veículo da nossa ação. Então, para tudo que eu penso, eu vou estar me movimentando e me ocupando de alguma maneira. Não podemos, entretanto, identificar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens encarnados. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que tem de ser úteis. Olha o que eu falei, ocupação sempre associada à lei de trabalho, ocupação útil. Existem espíritos, todavia, que se conservam ociosos. E olha a advertência, mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade e, cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Não há preguiça eterna no nosso processo evolutivo. Não é? Esse estado de ociosidade é um estado de intemperança, é um estado de ignorância, é um estado de insensatez, é um estado ainda de que estamos expurgando as influências da matéria sobre nós. Com o passar do tempo, a inteligência progride. Então, para que a inteligência progrida, ela precisa da ação. O intelecto não reage só no plano das ideias. Ele se constrói também com as ações. Então, à medida que ele vai se tornando consciente do seu papel, essa condição de ociosidade lhe incomoda. Ele vai querer fazer alguma coisa. Exemplo, Nosso Lar, o filme.
vou lembrar do filme porque o livro tem mais detalhes. Mas lembram quando André Luiz se voluntaria ao atendimento aos espíritos que estão chegando desencarnados? Porque, diante de tanta concepção, diante de tanto aprendizado, diante de tanta percepção da realidade, da dinâmica da vida no mundo espiritual, ele não consegue ficar mais parado. Ele quer servir. Então, ele se cerca das informações que necessita para compreender o mundo à sua volta. E logo depois, então, ele se coloca a serviço. Não é à toa que o livro começa com a frasezinha que eu gosto muito. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, na medida que ele se propõe a servir, o serviço lhe alcança. E é a partir daí que ele vai atender às necessidades daqueles que chegam, como também vai nos trazer as informações do mundo espiritual. Estamos bem até aqui? Por missão, então, amigos, a gente vai compreender que missões têm sempre por objetivo o bem, do ponto de vista da vida espiritual. Vamos nos ater um pouco agora a essa concepção do espírito missionário. Então, por missão, vai haver sempre o objetivo de um bem. Um bem que pode ser maior, que pode ser restrito, que pode ser mais amplo, não importa, mas o bem vai ser o móvel das ocupações daquele espírito. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. A importância das missões corresponde, portanto, às capacidades e à elevação do espírito. Ele pede determinada missão e ditoso se considera, se a obtém. Um adendo aqui para que a gente reflita um pouco sobre a condição evolutiva do nosso planeta e a gente possa, então, ter uma ilustração clara do que significa o caráter de missão atribuída a espíritos encarnados e desencarnados. Nosso mundo atualmente ainda é reconhecido como um mundo de provas e expiações, transitando para um mundo de regeneração, certo? Não estamos ainda no estágio estabelecido da regeneração, embora a gente já vislumbre, não é, a aproximação desse estágio, porque estamos vendo a mudança moral do planeta, de uma maneira geral. A humanidade vem se modificando e no momento que nós vivemos agora, por exemplo, a gente está identificando o caráter, de uma maneira geral, dos espíritos que estão aqui conosco nessa experiência. Então, as corrupções estão ganhando corpo e estão sendo colocadas para fora. A tolerância às práticas imorais, e por imoralidade aqui, tudo que contraria a ética, que contraria o melhor bem comum, certo? Tudo isso vai ganhando corpo e vai sendo rejeitado. Todos os mecanismos necessários no mundo material para suprimir ou para reagir a essas situações estão se apresentando. Os movimentos de defesa de interesses das coletividades, das minorias, estão também ganhando força e ganhando espaço. Então, tudo que era contrário à solidariedade, à fraternidade de uma maneira geral, está perdendo força nesse processo. Estamos aí já há alguns meses ilhados em nossas casas, no entanto, isso não foi empecilho para que o bem se realize, para que pessoas se movimentem para atender às necessidades dos desassistidos, para que a gente aqui continue os nossos processos de esclarecimento, de estudo, de aprimoramento da nossa intelectualidade e também vibrarmos pela saúde do planeta, pela saúde coletiva, nos utilizando dos recursos que já estão
ao nosso alcance. Em outros tempos, amigos, nem isso a gente estaria fazendo. Estaríamos cada um aqui pensando no próprio umbigo. E se amanhã fosse lançada a vacina, cada um de nós aqui entraria numa guerra uns contra os outros, porque quereríamos primeiro o acesso a essa vacina. No entanto, o que a gente observa hoje é que não só um país, como muitos países estão se empenhando na descoberta de um tratamento eficaz para lidar com o estado de pandemia que nós estamos enfrentando. Então, olha aí os traços da regeneração se apresentando, a movimentação para o bem sendo maior do que a movimentação para o mal. Eu não estou dizendo que o mal vai deixar de existir, tanto é que a gente vê ainda o mal se manifestando. No entanto, já há um desdobramento muito maior para o bem do que antes. Então, esses são os sinais que a gente pode encontrar. Nós não podemos perder de vista que por trás de todas essas movimentações, então, a gente vai ter espíritos que vão estar aqui, incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar, ou seja, proteger, estar atento para a execução de determinadas coisas. Então, por mais que hajam resistências do ponto de vista negativo ao progresso moral, nós contamos com espíritos que estão, de fato, imbuídos de nos socorrer nesse processo. Tirar a gente da situação? Não. Eles estão velando, eles estão auxiliando, eles estão observando a coletividade, observando as mentes pensantes, as mentes mais adiantadas, os gênios das ciências, para descobrirem, por exemplo, uma vacina eficaz para o tratamento do Covid. Percebem? Enquanto isso, a gente conta também com as ignorâncias. E as ignorâncias são os traços de que, separando o joio do trigo. Aqueles mais esclarecidos e adiantados moralmente daqueles não tão adiantados moralmente ainda. Então, tudo isso vai vir à tona como forma de nos mostrar, de fato, a filtragem através dos canais da sintonia, da afinidade e do adiantamento moral para os espíritos que seguirão nessa transição planetária para a regeneração. Certo? Então, temos nesse momento, contamos com espíritos missionários tanto encarnados como desencarnados também. Então, nossa proposta agora é exemplificar situações de missão. A primeira delas é a missão espiritual de um povo, que como nós vimos no último slide, as missões não estão destinadas a um só indivíduo. Em alguns casos, sim, para o seu progresso e adiantamento individual ou de um pequeno círculo. Mas existem situações que vão dizer respeito ao adiantamento espiritual de um povo. É um povo que vem, que surge, que se constitui, que se forma sob a égide de uma orientação superior que o destina a determinado feito. E aqui, porque nós somos espíritas e brasileiros, a gente tem um exemplo simples aqui do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Livro muito conhecido aí na dinâmica espírita, que diz, que nos conta, né, Humberto de Campos nos traz, a partir da psicografia de Chico Xavier, toda a preparação do Brasil e a sua destinação como coração do mundo. Como pulmão, como você queira imaginar. O que a gente está falando aqui é do ponto de vista moral. Qual é a atribuição do país? Isso quer dizer, Diego, que nós estamos cumprindo essa obrigação? Não. Lembram dos judeus? O povo escolhido por Deus? Com a devida, eu já ia usar um termo jurídico aqui, com a devida licença, a gente vai encontrar lá no livro A Caminho da Luz também, de Emmanuel, que, de fato, houve uma destinação para aquele povo, tanto que é através deste povo que Jesus reencarna. Então, é um povo que iria se destacar da coletividade naquele mundo primitivo, mas pela consciência espiritual, que em parte foi adquirida, mas que em parte também foi sonegada pelo orgulho,
pelo povo que se colocava acima dos demais. Não é? Então, o orgulho também nos cobra um preço pelas nossas atitudes. E esse povo alcançou parte do seu processo, né? E se a gente for pensar na dinâmica da evolução do planeta, ele cumpriu o seu papel, e sobre aquilo que ele não cumpriu, ele responde. Nós também, enquanto brasileiros encarnados aqui nesse país, na medida em que não preservamos essa orientação que nós encontramos neste livro, para ser de fato o coração do mundo e a pátria do Evangelho, nós estamos falindo nessa missão. Mas há uma destinação, ou seja, existem espíritos encarnados e desencarnados, vigiando e nos auxiliando a alcançarmos esse estágio. Olha o que Emmanuel diz no prefácio desse livro. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Que luz seria essa? A luz do brasileiro, não. Seria a luz da consciência do espírito imortal. E de onde é que a gente tira essa ideia? A partir da observação de que a doutrina espírita, enquanto doutrina codificada por Allan Kardec, ela surge, ela se apresenta à humanidade lá na França, na Europa. Observe como hoje não existem tantos espíritas reunidos em um só local do globo terrestre como no Brasil. Aqui, o espiritismo se estabelece de certa maneira, inicialmente como uma religião, mas também passa a ser uma filosofia de vida de um povo, voltado para a caridade, voltado para a satisfação dos interesses espirituais, para o aprimoramento moral, mesmo inserido em um histórico de corrupção, de imoralidade, de roubo, né, de vaidade, que a gente tem realmente no histórico da Constituição do Brasil enquanto nação. Mas nós temos também a referência de povos de origem humilde que exemplificaram o respeito ao outro, o respeito à natureza, o respeito à criação. E que nós, pouco a pouco, né, aos trancos e barrancos, vamos tomando consciência e valorizando essa história e valorizando em nós também a consciência de respeito e tolerância. O país não é um país composto por espíritos bonzinhos, não, amigos. Mas há, digamos assim, um X marcado sobre esse país, no sentido de ser, de fato, o local onde vai se disseminar a proposta renovadora do cristianismo ali vivido à luz da doutrina espírita. Nós não vamos converter o mundo, mas podemos nos tornar, sim, o exemplo e a referência do amor ao próximo, do respeito e, sobretudo, do entendimento da vida na sua maneira mais profunda, da sua concepção espiritual. Nós vamos encontrar também aí no roteiro que vocês estão trechos dessa obra, mas eu sugiro também a leitura para que vocês compreendam como se deu a formação do país, né, desse país Brasil, a partir da percepção espiritual, né, que vai envolver aí espíritos de grande elevação moral, verdadeiros missionários, ministros de Jesus, encarregados de direcionar o crescimento e o adiantamento moral dessa coletividade aqui reencarnada, certo? E, Diego, quais seriam as missões espirituais de espíritos desencarnados? Que quando a gente fala em missão do ponto de vista do encarnado, a gente pensa em grandes feitos. E no mundo espiritual, como é que se desencadeiam essas missões? Um exemplo que a gente tem está lá também através da mediunidade de Chico Xavier, nas obras de André Luiz, que vai sempre nos trazer relatos de acompanhamento de espíritos em socorro de outros espíritos no mundo espiritual, nas zonas trevosas, nas zonas umbralinas. Então, a gente tem como referência desses espíritos os socorristas, que a gente viu também, de certa maneira, lá no filme Nosso Lar. Espíritos que se dedicam ao trabalho de socorrer espíritos recém-desencarnados ou em sofrimento muito atroz em zonas inferiores ao da colônia Nosso Lar. Assim como também
outras tantas obras que vão relatar o trabalho de espíritos no plano material, no plano físico, auxiliando nas obras de atendimento de residências de pessoas moralmente equilibradas, que se propõem à prática do Evangelho no lar, do esclarecimento, em reuniões domiciliares, e que, a partir dali, trabalhos de alta relevância, que talvez a gente nem veja em centros espíritas, são realizados com o concurso desses espíritos. Certo? E nos momentos como os atuais, em que nós estamos vendo aí um volume altíssimo de desencarnes diários, né? A gente também tem o exemplo lá do livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Valdo Franco, situações como a que a gente vive atualmente, de desencarnes em massa, e o trabalho que espíritos no mundo espiritual desencadeiam de socorro a estes irmãos que desencarnam muitas vezes sem a própria consciência da doença, que dirá do desencarne, e contam com o alento desses irmãos, que evitam a influência de outros tantos espíritos desencarnados, né, mais inferiorizados ainda, que estão ali buscando assediá-los e vampirizá-los nesses últimos minutos aí de desligamento do corpo físico. Transição Planetária é uma obra que relata bastante isso nos seus primeiros capítulos. E encarnados, Diego, quais seriam as missões? Qual seria a missão espiritual de encarnados? Aí você vai pensar em Irmã Dulce, você vai pensar em Madre Teresa, você vai pensar em Gandhi, você vai pensar em um monte de pessoas que passaram aqui pelo planeta e que deixaram um legado de bondade, de assistência. A gente não pode pensar somente que o progresso se dá através do crescimento moral. Lembram que a gente sempre trabalha essa questão do crescimento intelectual como essencial ao progresso da humanidade? Não poderia ser diferente, né? Aqui, a missão espiritual dos encarnados consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Aí a gente pode pensar em Leonardo da Vinci e a contribuição que ele deu para a arte e para a ciência de maneira geral. A gente pode pensar em Galileu, que também contribui para a consciência de que vivemos em um planeta que não gira, que não é o centro do universo, que gira em torno do Sol, um homem que contesta as referências religiosas da época, que sustenta as suas ideias, e temos também aquele que todos nós conhecemos, que não poderia estar de fora daqui, né? Que no momento de salto intelectual da humanidade e de afastamento dessa intelectualidade da nossa criação, vem nos trazer, a partir de conceitos científicos e filosóficos, um conhecimento que já existia, mas que não havia sido organizado ainda. Nos dá a ideia, então, de que nós somos seres imortais a partir de diversos movimentos aí no campo da ciência também. Então, Kardec não poderia ficar de fora. Então, que a gente tenha sempre em mente que os missionários não são só os espíritos bons, são também os espíritos inteligentes, né? Intelectuais, sábios mesmo na acepção da palavra. Eles são bons, talvez não sejam tão bons, mas já são intelectualizados o suficiente para auxiliarem no progresso da coletividade. Observe que essas figuras, cada qual à sua maneira, conseguiu colaborar com o progresso da humanidade. E seguimos com espíritos missionários também no contexto atual. A gente não pode perder de vista que existem pessoas imbuídas de propósitos de adiantamento material, buscando a preservação da natureza, não é? A preservação dos recursos que não são inesgotáveis, que estão buscando aí formas de atender a necessidade da coletividade sem prejudicar
me perdoem, sem prejudicar a dinâmica, a harmonia do planeta, que já se encontra desarmonizado por força dos nossos excessos. Então, todos esses progressos são absorvidos e são nutridos e são realizados por mentes intelectuais. Talvez não sejam tão moralizadas, mas já trazem consigo o adiantamento intelectual e promovem também que a coletividade se intelectualize, melhore as suas condições no mundo físico e assim também possam observar agora outros fatores, como os fatores morais, que a gente fala tanto, ok? Há ainda uma relevância. Nós falamos da missão individual de cada um, lembra? No início, e dessa preocupação nossa, os espíritos vão dizer que a paternidade é também uma verdadeira missão. E por paternidade aqui, não veja só a situação do pai. Aqui a paternidade no sentido da família, da constituição, né? Ora, pai e mãe. São, sem fato, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidem de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, amigos, constituir a família e trazer para o mundo, ou acolher nos corações, individualidades em uma condição primária, né, na infância, e destiná-los a este mundo em condições melhores, é missão tão grandiosa quanto as demais que a gente tratou até agora. Não é? Orientar, dar valores, fomentar esses valores, podar as más inclinações, esclarecer e, sobretudo, amar, são movimentações realmente dadas a espíritos que possuem tais condições. E a advertência aí não é para amedrontar ou para nos impor um rigor no atendimento dessa necessidade, não. A gente nunca pode perder de vista que a gente é missionário, nesse caso aqui, efetivo, quando nós nos dedicamos a amar, socorrer e atender às necessidades desses filhos até o momento que nos seja possível que essa organização débil se constitua em uma individualidade consciente, o livre-arbítrio agora será o norte da vida dele. Então, a missão bem-sucedida, inclusive quando este filho vem a falir nas suas aspirações por força ainda dos seus arrastamentos. Pai e mãe nenhum deve se sentir fracassado por não ter conseguido transformar o filho em um homem de bem, se ele ainda trazia consigo os arrastamentos das suas questões de outras existências. Se foi dado todo o amor, todo o suporte para que ele se tornasse e no futuro ele veio a falir, a culpa não pode ser dos pais. A advertência aqui é daqueles que esquecem ou que não se esforçam em constituir o caráter desses filhos por estarem mais atentos às questões da vida material e se esquecerem, né, dessas obrigações para com o próximo. Então, concluindo hoje a nossa conversa, o que é que a gente encontra, né, na orientação do nosso roteiro? Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles sempre. A história de que Deus não dá cruz que a gente não possa suportar é tão válido na vida física como na vida espiritual. Ele só nos dá as tarefas condizentes com o nosso grau de adiantamento. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros
mais adiantados se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Nossos anjos da guarda são espíritos em missão, amigos. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que praza a Deus proporcionar-lhe meios de adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Olha aí mais uma referência ao estudo das 2 semanas atrás. Esferas condizentes com o nosso grau de adiantamento. As nossas disposições mais preguiçosas, mais resistentes, estarão nas faixas menos elevadas. O nosso despertamento vai progredindo de acordo com a faixa que nos seja possível. E quando alcançarmos um dia a condição de amarmos mais e de fazermos mais e alcançarmos o entendimento de todas as posições possíveis nas existências físicas, a gente vai estar nessa condição de sermos aqueles que assistem os homens de gênio, aqueles que orientam a coletividade, aqueles que permanecem na erraticidade em busca de aprendizado, de conhecimento para uma encarnação missionária, ou aqueles que serão, de fato, os agentes diretos das transformações do planeta. Para cada nível de adiantamento moral e intelectual que a gente alcance, há sempre ocupação a se realizar. Que a gente não perca de vista essa possibilidade e que antes mesmo de pensar nas nossas missões individuais como sendo grandiosas, a gente entenda, se assim nós já começamos a nos conhecer melhor, que elas são condizentes com o nosso grau de adiantamento moral. Ok? Não teremos atividade reflexiva para o próximo encontro. No entanto, vou pedir que vocês revejam a historinha do peixe vermelho para que a gente possa trabalhar ou utilizar recursos no próximo roteiro. Então, vamos encerrar agora o nosso encontro com a prece, rogando sempre ao Mestre Jesus que nos abençoe, que continue a nos sustentar nas nossas aspirações por sermos melhores, em intenções, em entendimento, em emoções. Envolve, Senhor Jesus, o nosso grupo espírita Francisco Pinto, os seus trabalhadores nos 2 planos da vida, os nossos familiares queridos, Senhor, a coletividade em torno desta casa de oração, que se vale dos seus recursos amorosos para serem assistidos, socorridos nas suas necessidades. Sendo estes irmãos encarnados ou desencarnados, Senhor Jesus, leva até eles as vibrações de que são necessitados, assim como a todos os nossos familiares, encarnados e desencarnados, sejam também eles envolvidos e abraçados nessas vibrações de paz e amor. Permite, Senhor, que possamos encerrar com tranquilidade esse encontro e desde já nos envolvamos no encontro seguinte daqui a 15 dias. Muita paz para todos e que o nosso Mestre Jesus nos abençoe agora e sempre. É isso, amigos. Até agosto, não é isso? Que a gente vai estar junto novamente no dia 11 de agosto. Espero ter colaborado com as reflexões. Não deixem de ver o roteiro, certo? E não deixem de ver também a historinha do peixe vermelho. Um abraço fraterno, fiquem com Deus.